Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre localização das instalações. Ao definir aonde a organização vai localizar suas instalações é uma decisão estratégica. A organização precisa determinar o melhor local para se instalar em termos geográficos. A decisão de localização é uma decisão, por ser estratégica, de longo prazo e também porque a organização ela não define que vai se instalar hoje, por exemplo, em Pernambuco, amanhã na Paraíba, depois da manhã no Rio Grande do Sul, porque envolve um investimento muito elevado para definir onde se localizar, se precisar fazer um processo de construção, para comprar um prédio. Isso é muito custoso para a organização. Além disso, a decisão da localização tem impacto direto nos custos das operações. Então, aonde a organização vai decidir se localizar, isso vai ter impacto direto tanto na produção, dependendo do piso salarial da região, quanto no processo, por exemplo, de frete para a chegada de mercadoria, para envio para o cliente. Então, são vários aspectos que precisam ser levados em consideração para decidir sobre onde localizar a organização. E os fatores que definem onde localizar vai depender muito do tipo de negócio, quais são os critérios competitivos da organização, como ela se diferencia dos concorrentes. Então, vários fatores devem ser levados em consideração para decidir onde localizar uma instalação. Nós vamos trabalhar a localização de dois tipos de negócio, a indústria e as organizações de serviços. Quando a gente fala de indústria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a indústria ela precisa estar próxima do fornecedor. Então, para fazer essa análise, é necessário conhecer o seu produto e conhecer a sua matéria-prima. A matéria-prima é volumosa e de baixo valor, a matéria-prima é perecível, a matéria-prima é difícil de ser transportada. Então, a partir dessa análise, a partir da característica da matéria-prima, eu consigo definir se eu preciso estar mais próximo do meu fornecedor ou não. No caso, por exemplo, da Fiat, que está localizada em Goiânia. Dentro da própria estrutura da fábrica estão os seus fornecedores. Então, estão muito próximos por conta do tipo de produto e dos componentes necessários para a fabricação dos carros. Então, é uma das soluções que é utilizada pelas organizações, é trazer o parque de fornecedor para dentro da sua estrutura. Outro aspecto interessante, principalmente para organizações que lidam com máquinas que funcionam o tempo todo e que precisam de energia elétrica, por exemplo, que trabalham 3 turnos, que não tem parada. Então, a energia elétrica ela é ok, tem alto volume, os preços são competitivos. Eu consigo pensar na alta geração de energia, no caso, por exemplo, da Heineken. Na fábrica da Holanda existe uma mini hidrelétrica que fornece energia para a organização. Então, são aspectos que precisam ser observados. Um outro aspecto é a água, por exemplo, do grupo Petrópolis, a Itaipava, também localizada em Goiânia. No próprio terreno, eles têm poços e utilizam a água dos poços para fazer as bebidas, para fazer a cerveja. Então, esse é outro aspecto que deve ser levado em consideração na localização de indústrias. Então, por exemplo, disponibilidade de matéria-prima, energia elétrica e água são fatores essenciais para definir onde localizar as instalações de uma indústria. Outros aspectos, como disponibilidade de mão de obra, facilidade de incentivos fiscais e qualidade de vida e serviços essenciais, também são levados em conta. Na realidade, são levados muito mais fatores do que esse que a gente vai comentar aqui. Mas, por exemplo, a disponibilidade de mão de obra. Muitas organizações, dependendo do tipo de produto que forneça, existe uma mão de obra especializada ou não. A organização ela vai precisar trabalhar através, por exemplo, das universidades. A nossa universidade, por exemplo, tem um polo de engenharia lá no Cabo de Santo Agostinho que fica muito próximo à SUAP. Foi uma demanda que veio das indústrias, de capacitar as pessoas para trabalhar dentro dessa indústria. Então, existe essa disponibilidade de mão de obra? Qual o piso salarial da região? Essa mão de obra é qualificada? Qual é o poder do sindicato? Qual é a cultura dessa população? É de absenteísmo? É de rotatividade? As pessoas não faltam muito ao trabalho? As pessoas não conseguem passar muito tempo dentro de uma empresa?
Qual o hábito de higiene pessoal e de saúde física? As pessoas não fazem algum tipo de atividade física e por conta disso faltam muito ao trabalho por problemas de saúde. Então, toda essa análise deve ser feita. Em relação a facilidades e incentivos fiscais, aqui no Brasil está cheio, né? Várias organizações vêm para o Brasil, vêm para os estados, e é aquele governador que oferece a maior possibilidade, o maior incentivo, é onde a organização geralmente fixa as suas instalações. Em relação à qualidade de vida e serviços essenciais, há uma análise sobre qualidade de rede de ensino público, existe um serviço de transporte, ou eu vou precisar ter uma frota específica de ônibus, por exemplo, para ir buscar os meus funcionários no entorno, ou em lugares mais distantes. Ou eles podem vir de transporte público e vão chegar no horário, certo? Existe hospital, bombeiro, policiamento, então todas essas questões devem ser analisadas para decidir onde localizar a indústria. Outro aspecto importantíssimo na análise de onde se localizar a indústria é a localização dos mercados consumidores. Então, quais são os custos logísticos incorridos pela organização em termos de transporte, de armazenagem, qual a tolerância do consumidor quanto ao prazo de entrega. Então, isso vai definir também a melhor localização. Além desse aspecto, a gente precisa saber se a indústria ela vende, armazena, tem seu centro de distribuição e distribui o produto para o cliente. Ou se ela apenas confecciona o produto, vende para outras empresas distribuírem. Então, dependendo do tipo de negócio, que eu falei no começo, qual tipo de organização, qual tipo de negócio, qual tipo de distribuição que se faz desses produtos, pode influenciar no aspecto da localização. Pode não, vai influenciar no aspecto da localização das indústrias. Outros fatores como espaço para expansão, custo de construção, acesso a múltiplos meios de transporte, custos de transferências de pessoas. De repente, as pessoas que trabalham na sua organização, você decidiu localizar essa organização num ponto em que essas pessoas estão acomodadas naqueles locais, naqueles estados que são diferentes da localização da instalação. Qual é o custo de transferência dessas pessoas, né? Ele é elevado? Vale a pena? Então, esse é um dos aspectos que precisam ser avaliados. Qual o custo de materiais entre fábricas, de se transportar materiais entre fábricas? Também é um outro aspecto. Então, são vários elementos que fazem parte dessa avaliação em relação à indústria. Em relação aos serviços, dois aspectos são primordiais. As organizações de serviços elas precisam estar bem próximas do seu mercado consumidor. A organização de serviços precisa estar onde o cliente está. A organização de serviços precisa ser vista pelo cliente. Então, quando a gente fala de localização das instalações, de organizações de serviços, a gente precisa saber que o mercado consumidor é um dos fatores decisivos para onde ela vai se instalar. Além disso, essas organizações elas sempre estão bem próximas aos seus concorrentes. Analisar o movimento dos concorrentes em termos de serviços é bem importante. Fatores como nível de atividade de varejo, densidade demográfica, fluxo de tráfego e visibilidade local também são fatores que influenciam bastante a decisão sobre localização de organizações de serviços. A gente viu nessa aula que existem vários fatores que influenciam a decisão sobre onde localizar a organização, seja ela indústria ou seja ela uma organização de serviços. E na próxima aula a gente vai ver especificamente como é que essas organizações elas tomam essas decisões, que métodos podem ser utilizados para decidir qual o melhor local de se instalar a organização. Tá certo? Até a próxima aula!